Visões valem o mesmo que a retina em que se operam. Um político acharia a mesma alma dos seus correligionários extintos. Um historiador colheria elementos para a história. Um curioso, não mais que o pitoresco do tempo e a expressão das coisas mortas e enterradas. Assim sugere Machado de Assis a infinidade de olhares possíveis a quem queira apreciar em uma parte importante de sua obra, a paisagem humana, social e política do Brasil da segunda metade do século XIX. Publicada na imprensa na década de 1890, quando Machado já desfrutava de prestígio como escritor e jornalista, e reunida no livro Páginas Recolhidas em 1899, a crônica O Velho Senado é uma peça de memória. Machado revive o antigo parlamento brasileiro e uma galeria de protagonistas extintos, símbolos de uma época em que o Brasil construía as bases de seu projeto como nação. Inspirado nas litografias de Sisson, o autor recorda-se do Senado de 1860 e do início de uma longa experiência à roda dos jornais. Nesse ano, entrara eu para a imprensa. Abertas as câmaras, fui para o Senado como redator do Diário do Rio. A crônica começa com essa lembrança do Machado do que era o trabalho dele como correspondente, como jornalista responsável em cobrir para o Diário do Rio de Janeiro as sessões do Senado. Ele foi um espectador, ele ia para o Senado à tarde, ficava nas galerias, como assim chamamos, ficava observando as sessões e traçava não somente o perfil de cada senador, mas como também fazia avaliações críticas do desempenho deles. O Diário do Rio de Janeiro era, nesse momento, um órgão importantíssimo ligado aos liberais. Ele era liberal na juventude, né? E, sem dúvida, bem mais idealista do que ficou sendo nos anos 90, por exemplo, no fim da vida dele, né? O Senado Imperial foi instalado no antigo Palácio Conde dos Arcos, residência do primeiro vice-rei da ainda colônia brasileira. Mesmo edifício que abrigou mais tarde o Senado da República no Campo de Santana. Atualmente, o velho edifício é ocupado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu vi ali, juntos, todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade. Algum da regência, do primeiro reinado e da Constituinte tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime. E eu era um adolescente espantado e curioso. O governo pessoal de Dom Pedro II sufoca os movimentos de revolta e consolida o Estado e suas fronteiras. Ao adotar um regime parlamentarista em que o poder executivo é exercido pelo próprio imperador e seu Conselho de Estado, centraliza o poder e o Rio de Janeiro transfigura-se na sede do único império dos trópicos. Do Senado que o Machado conheceu, o velho Senado, o Senado Imperial, ele era composto de senadores vitalícios, nomeados pelo imperador. O imperador recebia uma lista tríplice e nomeava os senadores, que eram senadores por toda a vida. Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de quórum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham de carruagem própria, como Zacarias, Monte Alegre, Abrantes, Caxias e outros, começando pelo mais velho, que era o Marquês de Itanhaém. A cara rapada acentuava-lhe a decrepitude. Uma razão visível contra a vitaliciedade do Senado, que dava àquela casa uma consciência de duração perpétua. Os senadores daquele tempo eram, além de escolhidos por uma elite, eram eles próprios integrantes da elite. O Brasil do século XIX possuía um número muito pequeno de eleitores, eram muito poucos eleitores.
pela Constituição de 1824, o eleitorado brasileiro era definido por critérios censitários, quer dizer, a partir de limites de renda que eram muito claros. Quer dizer, havia um limite mínimo de renda para a pessoa poder votar, havia outro limite de renda superior para o votante se transformar em eleitor. Por serem parte de uma elite e terem mandatos vitalícios, não precisavam negociar votos. Eram gratos ao imperador, mas não aos governos, porque o regime era parlamentarista. O problema da vitaliciedade trazia o grave problema da permanência no Senado de pessoas que já não podiam participar como representantes, as pessoas velhas demais. É verdade que naquele tempo, 60, 70 anos, já era um jeito no caminho do cemitério, com aquela higiene, com aquela medicina, com a expectativa de vida muito pequena. Um regime altamente elitista, antidemocrático, talvez assegurasse uma representação melhor do que hoje, em termos éticos e intelectuais também. Nenhum tumulto nas sessões. A atenção era grande e constante. Geralmente as galerias não eram muito frequentadas. Poucos espectadores ficavam, alguns dormiam. Nabuco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório. Nessas ocasiões, eram admitidos ouvintes no próprio salão do Senado. Ele descreve aquelas figuras que andavam mais como umas sombras, aqueles velhos, que vinham muitos deles desde do ato adicional. Sinimbu, por exemplo, a Canção de Sinimbu vinha, eu tinha quase 90 anos, Cotegipe, Zacarias, quase todos eles passaram, o Caxias passou pelo Senado, Itaboraí. Isso me ajudou a ampliar um pouco o conhecimento do que seria o Senado naquele tempo. Que eu descobri outras personalidades que eu não sabia. Eusébio Queiroz, por exemplo, eu não sabia. Eu não sabia do orador que ele era da época. Nabuco, Zacarias. O conselheiro Nabuco de Araújo, que era baiano, pai de Joaquim Nabuco. Eram figuras que representavam aquela velha história que se dissolvia. Não faltavam oradores. Uma só vez ouvi falar a Eusébio de Queiroz e a impressão que me deixou foi viva. Era fluente, abundante. Falou na qualidade de chefe do Partido Conservador, ou Papa. Itaboraí, Uruguai, Saião Lobato e outros eram cardeais, e todos formavam o consistório. Era a tarde da oligarquia, o crepúsculo do domínio conservador. Num ambiente político saturado de romantismo, o que mais se estimava nos homens públicos até então era a capacidade de fazer discursos. Vinham aqueles homens circunspectos, graves, elegantes, de cartola e chapéu, e vinham para as sessões do Senado. E lá faziam discursos muito prolixos sobre os assuntos todos. O estilo era diferente, era aquele estilo pomposo, condoreiro, cheio de imagens, vazio de conteúdo. O parlamentar se caracterizava no tempo do tempo do Machado de Assis e até meados do século passado, como um tribuno. Ele tinha que saber falar. No tempo de Machado, por exemplo, você assumia uma oratória. Você não podia ir para a tribuna de forma a desgastar a língua e os seus princípios. Como observador nas galerias, Machado também testemunhou momentos históricos do parlamento. Assistiu ao triunfo oratório de José Maria da Silva Paranhos, quando este foi ao Senado em defesa da sua atuação nas delicadas questões do Rio da Prata. Paranhos foi demitido e, aberta a sessão parlamentar, cuidou de produzir a sua defesa. Era 1h da tarde quando o presidente deu a palavra ao senador por Mato Grosso. Eram 9h da noite quando ele acabou. Estava como no princípio, nenhum sinal de fadiga nele, nem no auditório que o aplaudiu. Foi uma das mais fundas impressões que me deixou a eloquência parlamentar. A partir do Diário do Rio de Janeiro, Machado inicia uma longa trajetória na imprensa como jornalista e crítico dos costumes da corte. Entre a publicação de peças de teatro, críticas literárias, contos, poesias e seus mais famosos romances, escreveu para o Diário do Rio entre os anos de 1861 e 1867 uma série de crônicas, comentários da semana, ao acaso e cartas fluminenses.
Entre 1883 e 1896, na Gazeta de Notícias publica suas séries mais famosas: Bons Dias, Balas de Estalo e A Semana. Estamos falando de mais de 700 crônicas escritas ao longo de 4 décadas. Machado acompanhou a vida social, política e histórica do Brasil, como poucas vezes eu vi um autor fazê-lo. De maneira que tudo o que acontecia na sociedade brasileira daquela época não escapou ao olhar vigilante e quase sempre irônico de Machado de Assis. Entre a morte do Cineiro da Lapa e o dó de peito de Tamberlique, os defeitos e virtudes da classe política são temas recorrentes na crônica machadiana. Com sua mordacidade, com seu espírito muito crítico, ele nem sempre tratava os senadores bem. É uma crítica de determinados hábitos políticos que permaneceram da corte portuguesa no Brasil. Esse caráter estamental, hierarquizado da sociedade do antigo regime, tinha correspondência numa etiqueta de corte, num cerimonial de corte. É tão bom ter uma cadeira no Senado. A gente faz o seu testamento e ocupa o resto do tempo em precauções higiênicas, a bem de dilatar a vida e gozar por mais tempo das honrarias inerentes ao posto de príncipe do império. Alguns não observam tão salutar preceito e esfalfam-se em orações políticas contra os abusos do poder. Por isso vão mais cedo à sepultura, onde ninguém é senador e nem tem honrarias de príncipe. Ele muitas vezes recorria a uma certa ironia ao situar os fatos, etc., mas era um estilo mais sóbrio, não era daquele jornalista panfletário, contundente, agressivo. Meu Deus, ele é implacável, só que ele não é grosseiro. Ele sorri, ele tem uma ironia fina. É uma ironia de um país que deveria ser mais civilizado. Não é desprezo pelo que é nosso, não é desdém pelo meu país. O país real, esse é bom, revela os melhores instintos. Mas o país oficial, esse é caricato e burlesco. A sátira de Swift nas suas engenhosas viagens cabe-nos perfeitamente. No que respeita à política, nada temos a invejar ao reino de Lilliput. Até recentemente havia esse interesse dos intelectuais de acompanharem o que se passa no nosso parlamento. Hoje, a TV Senado, a Rádio Senado e a televisão geral brasileira, ela passa aquela imagem do que está acontecendo no Senado em tempo real. Machado fez isso na página dos jornais. Passava também para a sociedade o que estava acontecendo no Senado, que era impossível de tomar conhecimento, não fora através da imprensa. Talvez ele tenha sido o pioneiro da crônica parlamentar, tenha sido Machado. E naquela época, jornalismo e crônica, né, cronismo, se confundiam. Você não tinha a figura do repórter que faz um relato mais ou menos imparcial, isento, como no século XX. A imprensa era ainda também uma coisa de circulação muito restrita, mas de alguma forma isso ajudava a construir aquilo que hoje nós chamamos de opinião pública. Gosto dos algarismos porque não são de meias medidas nem de metáforas. Quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo o seu destino, força é que esse povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas câmaras. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos homens e das coisas. A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes nesse país que podem ler. 70% jazem em profunda ignorância. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer. Até os anos 60, os jornais cobriam o plenário. Ali, realmente, as pessoas
iam encontrar o que foi dito, o que aconteceu, realmente era o retrato do processo político em movimento. É muito interessante fazer essa comparação, aprofundando para o que seria a cultura política da época e a cultura ou incultura política de hoje. Se o Machado tivesse presente nesses tempos mais recentes do Senado, como é que ele descreveria, por exemplo, a presença do presidente Getúlio Vargas no plenário do Senado? O Machado tiraria um partidão desse Senado que se elegeu em 1945. Porque era um Senado constituído de Juracy Magalhães, Alberto Pasqualini, Daniel Krieger, Mendes Sá, Getúlio Vargas, Hamilton Nogueira, José Américo de Almeida. Se você se lembra de Afonso Arinos, de Pedro Aleixo, de Santiago Dantas. Ainda se fala muito no Senado, nos meus debates com Brossard. Pedro Simão me lembra um dos personagens que o Machado usava, que era o velho Nabuco, pelo respeito que causava e tal. Não no estilo oratório. O cronista no Brasil, ele não está mais tão perto do poder quanto ele estava na época do Machado de Assis. O Vilas Boas Correia, que é o decano da nossa crônica política, tem 60 anos de profissão, começou em 48, ele diz que hoje já não se cobre mais o parlamento. Os comentaristas políticos nem sequer, ou raras vezes, vão às sessões do parlamento, seja da Câmara Alta, Câmara Baixa, porque preferem fazer isso, às vezes pela televisão, às vezes por telefonemas. Eu acho que falta uma certa postura institucional, muitas vezes, né? Na nossa legislatura atual, em geral, não é atual, em geral. Então, eu penso que a democracia não justifica a ausência de modos, de elegâncias, de boa oratória. Esse rito, essa majestade do processo da representação política, isso tinha que ser resgatado para que houvesse, digamos, novos interesses. E um grande romancista novo encontrasse, ou um grande cronista, encontrasse razão de ir lá e descrever a crônica do parlamento. Ele hoje estivesse vivo, eu tenho a impressão que a crônica política seria um motivo de grande diversão para ele. No cotejo entre uma época e outra, hoje haveria uma superabundância de temas, ele não teria que chorar em cima da pena para buscar um tema adequado. Se Machado vivo fora, ele estaria assustado, não entenderia nada e iria requerer que nós adquiríssemos certas elegâncias, porque eu acho que a galanteria, a elegância em qualquer pavimento, em qualquer patamar, entendeu? Tem uma dimensão moral. Uma coisa é a carta, outra coisa é o discurso. Um distinto candidato declarou em circular não ter ainda fixado seu programa de ideias, mas que dispensa o subsídio. A intenção do candidato é de certo reta e pura. Mostra que ele desdenha ouvir metal. Mas, em suma, trabalhar de graça não é uma ideia. Ou é uma triste ideia. Um deputado pode ser excelente sem ser gratuito. Creio até que as leis saiam mais perfeitas quando o legislador não tenha que pensar no jantar do dia seguinte. Seria uma câmara de tântalos. Um legislador, uma legisladora, que agora já temos mulheres igualmente, não na medida desejada, né? Ele tem que saber que ele também é um defensor fazer apologia de uma elegância cívica. Isso acho que nos falta muito, muito, muito. E quando falta elegância cívica, faltam razões políticas de defender o povo. A
imprensa, a literatura e a convivência com a elite política e intelectual de sua época foram fundamentais na vida e na obra do escritor. Ninguém sabe o que sou quando rumino. A figura de Machado sempre me provoca uma indagação. Como é que um homem como Machado, que era mestiço, gago e epilético, e pobre, com esses 4 handicaps, conseguiu ser depois o maior escritor brasileiro de todos os tempos? Existe muito pouca informação concreta e comprovável sobre os primeiros 15, 20 anos do Machado de Assis, né? A gente sabe que ele nasceu em 1939, que os pais dele trabalhavam na Chácara Livramento, que a dona da chácara era a madrinha dele, mas a gente não sabe, por exemplo, exatamente onde ele estudou, porque não existe um registro histórico. Ele cresceu numa situação de dependência. Por mais que a família dele nunca tenha sido, ou que tudo indica, uma família miserável, ao qual faltaram necessidades básicas de sobrevivência, ele teve acesso a algumas coisas. O pai dele era assinante do Almanac Le Maire, que era uma publicação da corte lida por poucas pessoas. Você imagina, naquela sociedade, 80% das pessoas eram analfabetas. O pai dele não era um analfabeto, né? O Machado, com 15 anos, já mostra domínio do francês. Esse conhecimento pessoal que ele tinha dessas relações paternalistas, do favor, né, tanto ensinaram ao Machado a agir por dentro das regras dessa sociedade, quanto certamente o ajudaram a ter uma visão crítica dessa sociedade. Ele é um produto daquele Rio de Janeiro que ainda é escravocrata, mas que já começa a ver a formação do que hoje a gente chama de classe média. Existia certa mobilidade social na época do Segundo Reinado. O Machado conhecia as relações sociais da sociedade brasileira do século XIX, o modo de exercer o domínio senhorial, a dependência pessoal, essa humilhação a qual os dependentes estavam sempre submetidos, fossem escravos, pessoas pobres, por experiência própria. Ele era um modesto, filho de uma família pobre. Ele, para sobreviver, precisava de um emprego. Porque simplesmente viver da venda de livros, aquilo não garantia a sua subsistência. Os jornais ainda não eram jornais, estavam enraizados na sociedade. Os jornais nasciam, os jornais desapareciam. E ele, ali e acolá, migrava de um jornal para outro em função de demandas. Machado ele era tradutor, dramaturgo, mas foi o jornalismo que criou o caminho para ele se tornar Machado de Assis. Ele logo é aceito na tipografia do Paula Brito, né, e depois passa à imprensa nacional. Machado fez uma carreira no funcionalismo público, desde o final dos anos 60, como funcionário do Diário Oficial, depois no Ministério da Agricultura. Os 2 pilares da atividade do Machado, o jornalismo e o funcionalismo público, são atividades que não eram apenas emprego ou um exercício de redação literária, no caso do jornal, né? O que havia, de fato, era a crença dele na importância dessas 2 atividades. Ele tinha uma visão muito idealista, voluntarista, convicta mesmo sobre a importância da imprensa nesse processo. Não só ele, mas vários outros jornalistas com os quais ele trabalhou muito de perto, compartilhavam essa ideia de que o papel fundamental da imprensa era formar um público cidadão, capaz de formar opinião e de intervir no debate político. Houve uma coisa que fez tremer as aristocracias mais do que os movimentos populares. Foi o jornal. Hóstia social da comunhão pública. Depois, uma reflexão. Um braço que se ergue, um palácio que se invade, um sistema que cai. Escritor funcionário público no Brasil não é uma exceção. Ao contrário, numa certa época era uma regra. O que era excepcional era o fato de que o Machado de Assis era um bom funcionário público. Ele vai galgando degraus como funcionário público, ele vai ganhando notoriedade como escritor, como tradutor, como jornalista. Machado ele viu um mundo muito mais agitado e interessante do que a gente normalmente pensa. Era uma sociedade culturalmente agitada, intensa, inquieta. Quer
quer dizer, fornecia material para uma pessoa como Machado, com a visão aguda que ele tinha, de crescer intelectualmente. Luta de atletas, luta de pés, luta de cavalos. Agora vamos ter uma luta de escaleres. Uma regata em Botafogo à maneira inglesa. Uma nova companhia equestre e o teatro lírico. E digam-me se essa população não está ameaçada de morrer de uma indigestão de prazeres. Vive-se nas ruas, nos teatros, nos circos, um turbilhão. Ele teve contato com os melhores intelectuais do seu tempo. A geração dele é uma geração brilhante, né? Que tem Rui Barbosa, que tem Joaquim Nabuco, que tem Olavo Bilac, que tem Graça Aranha, Euclides da Cunha, né? E ele viu uma sociedade se transformando, quer dizer, ele pega um Rio de Janeiro escravocrata, depois vem o período da abolição, depois vem a decretação da República. O Rio de Janeiro, quando ele cresce, é iluminado a lampiões movidos a azeite, né? E quando ele morre, já tinha bonde elétrico, já tinha carro, já tinha cinema. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, entre o idealismo da juventude e o ceticismo da maturidade, Machado foi fiel aos seus princípios. Não fez da imprensa uma tribuna, mantendo-se a uma distância crítica do poder e da política, sem, no entanto, ausentar-se da história. Quando você coloca o Machado como alguém meio flutuando acima do tempo dele, é a maior mentira que se pode cometer sobre o Machado. Muitas pessoas, como a guisa de crítica, né, dizem que ele era excessivamente cauteloso, quase como se dissesse que ele ficava em cima do muro, que é uma noção tão equivocada da grandeza humana e desse retrato moral de Machado. O que estão reclamando era uma posição partidária, que é fugaz, efêmera. Ele tinha postura política. O que há de política? O silêncio é a resposta. A tela da atualidade política é uma paisagem uniforme. Nada perturba, nada modifica. O povo só sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe a porta. Em nosso país, a vulgaridade é um título e a mediocridade, um brasão. As hesitações que ele teria tido em relação a que gênero fosse e a que crônica fosse, no caso da crônica, né, nada disso impediu que ele prosseguisse. O narrador machadiano, ele não narra de um ponto de vista. Então isso dificulta muito a interpretação da obra. Ele não veicula uma determinada ideologia. Ele encena o drama de várias ideologias em conflito e solicita do leitor uma reflexão crítica que o leve a decidir pelo sentido desse conflito ideológico. E o Silvio Romero interpretou essa mutação vertiginosa de ponto de vista do narrador como uma covardia moral, uma incapacidade de assumir um ponto de vista ideológico, de veicular uma ideologia. Quer dizer, seria um mulato maneiroso que está fugindo da responsabilidade. E isso graçou muito em torno de Machado de Assis. Ora, isso é uma falsidade enorme, porque o que ele estava utilizando pela primeira vez na literatura brasileira, na cultura brasileira, é o pensamento multiperspectivado. Você interpretar um fenômeno sob vários pontos de vista. Não te envolvas em polêmicas de nenhum gênero, nem políticas, nem literárias, nem quaisquer outras. O pugilato das ideias é muito pior do que o das ruas. Ele participou da fundação da Sociedade Abolicionista. Ele estava lá na primeira reunião da sociedade que foi fundada pelo Nabuco, Joaquim Nabuco, que era grande amigo pessoal dele, e por outros intelectuais da época. O Machado não numa posição de proa, assim, de ir, subir ao palco e fazer discurso e tudo mais, porque não era a natureza do Machado. A seção que ele chefiou durante muito tempo no Ministério da Agricultura cuidava, de um lado, do acompanhamento da questão das terras públicas e, por outro lado, a questão do acompanhamento do processo de emancipação dos escravos. É possível perceber a convicção do Machado de que era fundamental submeter o poder privado dos senhores, os interesses privados, né, ao domínio público. Ele achava que a abolição não era senão a mudança de um regime de exploração direta pela escravidão para um outro regime de exploração. Ele viu
que a abolição interessava muito mais aos brancos do que aos negros, digamos, né? Não era nenhuma revolução. Acho que Machado não tinha ilusões, por exemplo, de que uma transformação social do quilate, de uma superação da escravidão, pudesse ser feita a partir da vontade dos senhores de escravos de abrir mão de sua propriedade. Porque ele era sempre muito crítico, mas sempre crítico de uma forma muito irônica, muito oblíqua, né? O Machado nunca era um cara muito explícito assim. Bons dias. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, pós-facto, depois do gato morto. Toda essa história da lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha. No dia seguinte, chamei Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: "Tu és livre. O meu plano está feito. Eu quero ser deputado. Os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela. Dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu." Ele chega a dizer uma frase que deixou indignada muita gente aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que foi abolido o preto, falta abolir o escravo. A abolição era muito bem-vinda, mas ela era uma parte do trabalho, né? O negócio era você criar uma sociedade que gerasse empregos e que assimilasse essas pessoas no que hoje a gente chama de cidadania. Até hoje a gente não consegue a tal inclusão social. Machado já falava disso lá atrás, né? 140 anos atrás, né? Houve sol, e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto. O período mais frutífero do Machado, como cronista, ele viveu na Gazeta de Notícias, né? Nos anos 80. Foi um período de grandes conflitos políticos, de guerra do Paraguai, enfim, de debate entre republicanos e monarquistas. José Galante de Souza, o grande bibliógrafo de Machado de Assis, encontrou uma série de crônicas anônimas na Gazeta de Notícias, justamente dos anos 1888 e 89. São as crônicas de Bons Dias. Eram principalmente anônimos. Na época, ninguém desconfiou que fosse Machado. E ele tomou algumas medidas concretas para que as pessoas não soubessem. O que ele estava dizendo, embora debaixo de uma ironia muito profunda e muito fina, eram coisas que muitas pessoas não queriam ouvir, né? Ele não podia ser visto como antirrepublicano. Naquela época não era nem bem visto, era perigoso. E Machado foi denunciado depois, acho que em 94, ele foi denunciado como monarquista, né? Então ele tinha que tomar muitos cuidados. Vossa Excelência terá desejo de saber quem sou. Diloei em poucas palavras. Se a velhice quer dizer cabelos brancos, se a mocidade quer dizer ilusões frescas, não sou moço nem velho. Estou tão longe da infância como da decrepitude. Não sou alto nem baixo. Não sou votante nem eleitor. Quanto às minhas opiniões políticas, tenho duas. Uma impossível, a outra realizada. A impossível é a República de Platão. A realizada, o sistema representativo. Se a gente verificar a Europa, a queda das monarquias com a implantação das repúblicas, então a gente verifica que é um momento extraordinário de emancipação, onde vem a ascensão do terceiro estado da burguesia, onde vem a limitação do poder, por exemplo, da aristocracia, é uma grande conquista social. Mas no Brasil, não. Machado percebeu que no Brasil a burguesia não cumpriu esse papel de desestabilizar, por exemplo, a aristocracia e dar um avanço em conquistas sociais. Machado era o que se chamaria na época monarquista liberal. Ele não era republicano, mas ele também não era conservador. E ele queria que a monarquia
o regime de Dom Pedro II, o segundo reinado, evoluísse para uma coisa mais liberal, sem escravidão, etc, etc. Ele era evolucionista nesse sentido, né? Ele achava que o mais adequado para o Brasil era uma monarquia constitucional, né, ao estilo inglês, né, com parlamento, com liberdade de expressão plena e tudo mais, não uma monarquia absolutista francesa. Ele achava que o Dom Pedro II, depois de uma certa idade, quando começou a viajar muito, a ficar muito ausente, que a Isabel tinha que assumir, se tornar rainha e fazer o terceiro reinado. Eu peço aos deuses que afastem do Brasil o sistema republicano, porque esse dia seria o do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais alumiou. Ele, tal como o Joaquim Nabuco, se assustou um pouco quando veio o golpe dos republicanos e a República se instalou no Brasil e acabou logo aceita e assimilada, né? A República até hoje é um mistério, né? Um sistema político de mais de 60 anos, né? 22 até 89, quer dizer, portanto, 77 anos, cai em menos de 48 horas, de 24 horas. O imperador desce de Petrópolis, chega no Paço, é comunicado, quase que imediatamente se dirige ao Cais Farrux, pega o barco lá, é levado para o navio e vai embora. Quer dizer, nenhuma reação, nada. Quer dizer, foi a derrubada de regime mais fácil da história da humanidade. Quem tinha uma vocação revolucionária dizia que ele era um reacionário, dentro da formação ideológica do tempo. Você fala muito no pessimismo do Machado, né? Ele tem o pessimismo da inteligência, não que ele não acredite no otimismo da vontade, né? Mas ele tem o pessimismo da inteligência. Ele escreveu uma crônica e nessa crônica ele colocou uma frase que é a seguinte: o problema do Brasil não é monarquia nem república, é oligarquia absoluta. Em 1896, Machado de Assis, juntamente com José Veríssimo, Lúcio de Mendonça, Joaquim Nabuco e outros escritores, cria a Academia Brasileira de Letras. Primeiro, ele foi um grande escritor. Em segundo lugar, ele foi uma pessoa que teve uma preocupação com a vida política do país. E, em terceiro lugar, ele foi uma grande personagem também no campo cultural. O que vai ajudando a forjá-lo, né, é a complexidade brasileira. Esses primeiros esboços da nossa nacionalidade, nós precisamos nos definir melhor como nação. Ele era uma pessoa preocupada com o país, com as suas instituições. Há grandes discussões políticas, discussões civilizatórias, podemos dizer isso. Para que lado vai esse país? Que país era aquele? Há um projeto cultural no Brasil. Tanto é verdade que origina-se desse projeto cultural o nascimento, a criação da Academia Brasileira de Letras. Ideias estavam surgindo e os jovens brasileiros estavam muito instados a se pronunciar. Daí, essa proliferação de jornais. No Brasil, o jornalismo sempre foi um caminho para o escritor construir sua carreira, né? O jornalismo é uma literatura sob pressão da hora, do espaço e do tempo, mas não deixa de ser uma literatura. Aí está porque passaram aqui pela academia grandes jornalistas, a começar pelo Rui, que era jornalista, pelo Aníbal Freire, pelo Múcio Leão, pelo Joaquim Nabuco, pelo Ostregésio de Ataíde, Antônio Calado, Odilo Costa Filho, até mais recentemente, Barbosa Lima Sobrinho. Carlos Castelo Branco foi grande repórter político, grande comentarista político, grande cronista político e que acabou na academia. Otto Lara Rezende esse foi repórter político. A coluna do Castelo no JB era uma espécie de recado permanente para a área política, que levava em consideração. Um híbrido de jornalismo e literatura. A originalidade da crônica brasileira e as gerações de escritores que a cultuaram subverteram o tempo e os preconceitos e a consolidaram como um gênero literário que tem em Machado uma referência absoluta. A crônica é um gênero
que desenvolveu-se muito no Brasil, e existe até hoje no Brasil, mas é de origem francesa. O feuilleton, que você traduziria diretamente como folhetim. O jornal tinha aquela parte noticiosa, né? Muito texto, pouca foto, pouca imagem, e tinha uma parte que eram os chamados romances folhetins, que eram obras de ficção, em geral francesas, às vezes inglesas, que vinham de navio e eram publicadas capítulo por capítulo durante as semanas. E, além disso, havia um espaço que, em geral, era aos domingos, no rodapé, onde um jornalista, né, ou que ele chamava na época um folhetinista, tinha que comentar os assuntos da semana. Era um lugar de reflexão, um lugar de sonho, um lugar de costumes, né, um lugar de observação. A partir do José de Alencar e do Machado de Assis, começou a se constituir um gênero. Ele percebe que a crônica é uma apropriação literária de um instinto humano, que é o instinto de comentar a vida. Tinha um olho muito aguçado para a realidade e tinha um talento literário para descrever essa realidade. E combinou na crônica esses dois atributos, né? Ele é um comentador que tira valores morais de fatos absolutamente insípidos em si mesmo, né? Que tira uma dimensão de transcendência de dados da natureza, da mudança do frio para o quente, né? Que tira de uma mudança de gabinete uma visão profunda do processo histórico maior. Tempo de guerra, mentira como terra. O grande laboratório era a Rua do Ouvidor. Nessa rua faz-se e desfaz-se mais depressa um gabinete do que eu escrevo essa crônica. Já me aconteceu ter notícias de 3 ministérios entre a Rua da Quitanda e o Ponto dos Bondes. No Brasil, realmente é um fato espantoso que a crônica, tendo vindo de uma visão, como disse o Antônio Cândido, ao rés do chão, né, tenha sido capaz de captar tanta coisa importante da vida brasileira, né? Não só em termos do nosso modo de ser, das nossas manias, dos nossos vícios, né, e dos nossos sentimentos mais sem nome, mas também captar a alta poesia que ela é capaz de captar muitas vezes. Isso nunca constituiu um gênero, e hoje constitui, é um gênero. Você vê livros de crônicas, né? Existe um formato, existe o cronista por excelência, que é o Rubem Braga, ele foi só cronista. Ele não tem romance, ele não tem conto, não tem poesia, ele é o cronista por excelência. E ele é o auge, assim, quer dizer, eu acho que foi ele o grande paradigma, né? Mas tudo vem ali, né, de toda essa história. Todos os cronistas modernos beberam, né, bebem no Machado de Assis. Por ser um gênero muito democrático, né, quer dizer, muito aberto, tudo, né, você pode fazer na crônica. Dá para falar da visão que tem o cronista de alguma coisa que está acontecendo, mesmo que essa coisa não seja relevante do ponto de vista factual, mas que seja relevante do ponto de vista emocional, né? A crônica, ela não pode ser grave, ela pode falar até de assuntos graves, mas ela não pode ser. Não pode ser solene, né? A solenidade acaba com uma crônica, né? O contato com a realidade que a crônica permitia é um dos lados que compõem esse processo, né, que ele vai enfrentando na maneira de ver o mundo e na maneira de figurar esse mundo literariamente. A melhor lição dele, o legado dele, a meu ver, é que mostrar que a crônica é um gênero que se trabalha com a sensibilidade, né? Muito mais do que com a razão. As metáforas do Machado falando de crônica são todas sensoriais, né? Ele fala, um texto dele muito conhecido. O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil. O parto curioso e singular do sério consociado com o frívolo. Todo o mundo lhe pertence, até mesmo a política. Um dos modos de nós entendermos como é que o Machado de Assis relacionou com o seu mundo e a forma artística que ele deu a isto depende da compreensão das crônicas. As pessoas olham a ficção no Machado como se fosse uma coisa dissociada do jornalismo no Machado. E não é. Uma coisa dialoga com a outra intensamente. Há aspectos da atitude do narrador e procedimentos de construção e mesmo de visão da realidade, né, que estão articuladas
esses procedimentos estão articulados nas crônicas e são uma ponte para a gente entender os demais gêneros. A crônica era, sobretudo, importante pela liberdade que dava a ele. Quando você lê os primeiros romances, por exemplo, os romances dos anos 70, às vezes são bastante chatos, porque Machado tinha que se ater a uma regra, a uma convenção, a um romance como se devia escrever. A crônica ela é importante no Machado como técnica e ela é importante como captação de um mundo que se transforma cada vez mais de uma forma acelerada. Crônica você pode ser mais brincalhão, você pode ser mais irônico. Ele acompanha essa aceleração do tempo, que significa a chegada das modernidades, né? Tannhäuser e bondes elétricos. Temos finalmente na Terra essas grandes novidades. Cairão de uma vez o burro e verde? Tudo depende das circunstâncias. Uma das artes da crônica do Machado era tratar de forma leve assuntos graves e tratar de forma grave assuntos leves, que é muito próprio do humorismo. Isso tem uma origem importante no século XVIII, no conto filosófico, em autores que o Machado de Assis leu em profundidade, sobretudo no Diderot e no Voltaire. Ele gostava muito dessa tradição do riso iluminista, né? E, ao mesmo tempo, ele era moderníssimo nos procedimentos literários dele, né? Ele foi muito influenciado pelo Lawrence Sterne, né? Autor do Tristan Shandy, que é uma influência direta sobre o Memórias Póstumas do Brás Cubas. A tal da pena da galhofa e a tinta da melancolia parecem inevitáveis diante do quadro que está ali. O senhor deputado Penido censurou a Câmara por lhe ter rejeitado 2 emendas. Uma que mandava fazer desconto aos deputados que não comparecessem às sessões. Outra que reduzia a importância do subsídio. Subsídio não é vencimento no sentido ordinário, pro labore. É um modo de suprir as necessidades do representante. O fato de não ir à Câmara não quer dizer que não trata dos negócios públicos. Em casa pode fazer longos trabalhos e investigações. A mais bela freguesa dos nossos armarinhos não pode impedir que eu, olhando para ela, resolva um problema de matemáticas. Arquimedes fez uma descoberta estando no banho. A obra ficcional do Machado de Assis nasce, num primeiro momento, de uma mescla de gêneros, de um experimentar à mão em muitas direções diferentes, no teatro, nas brincadeiras teatrais, quer dizer, na crônica de costumes, no continho ligeiro. Né? Estes gêneros considerados secundários ou subalternos, na verdade, são uma matéria de aprendizado do escritor. A desenvoltura do narrador, a petulância do narrador, o modo como ele enfrenta o leitor, né, passa pelo aprendizado do narrador da crônica, que tem com o leitor de jornal, com o leitor do cotidiano, uma facilidade de relação muito grande. Essa capacidade de estabelecer o contato com o outro, com a alteridade, é muito grande em Machado, e ele se tornou o mestre da crônica, que a gente pode chamar de crônica literária. Se você lê as crônicas de fio a pavio, né, que é uma coisa importantíssima e até difícil, porque fazer essa travessia depende de um saber histórico imenso hoje, porque grande parte desses fatos são fatos que desapareceram do cenário. Depende, vamos dizer, de um trabalho quase de filologia e de história, para a gente reconstituir esse tecido com que o cronista está trabalhando. O Ministério Grego pediu demissão. Basta. Não reproduz esse telegrama. O Ministério Grego pediu demissão, mas por Vênus, foi para isso que arrancaram a velha terra as mãos turcas? Sombra de Aristóteles, espectro de Licurgo. Legisladores, chefes de governo, filósofos, políticos, acaso sonhaste jamais com esta imensa banalidade? Oh, 1000 vezes a dominação turca. Horrível de certo, mas pitoresca. Ele pratica uma espécie, como eu disse num ensaio de anos atrás, de metafísica de quinquilharias, compreende? E ele é capaz de captar
com isso também, os solavancos da vida política brasileira, porque ele nunca reconhece de imediato a grandiosidade dos fatos políticos que estão dados na página do jornal. Esta reconsideração é uma reorganização da matéria. Essa reorganização é uma leitura profunda da experiência histórica. Eu, quando vejo um ou dois assuntos puxarem para si todo o cobertor da atenção pública, deixando os outros ao relento, dá-me vontade de os meter nos bastidores, trazendo à cena tão somente a raia miúda, as pobres ocorrências de nada. A velha anedota, o supapo casual, o furto, a facada anônima, a estatística mortuária, o noticiário, em suma. É que eu sou justo e não posso ver o fraco esmagado pelo forte. Não gosto que os fatos, nem os homens, se me imponham por si mesmos. Os fatos, eu é que usei de declarar transcendentes. Os homens, eu é que usei de aclamar extraordinários. O Machado e o Zé de Alencar, que começam praticamente o gênero, passam de fato uma tocha, né, que se transmite depois ao França Júnior, né, Manuel Antônio de Almeida, e que vai adiante, depois na literatura finissecular, com o Olavo Bilac, né, os parnasianos, que escrevem crônicas também, e que vai passando, né, para os simbolistas, né, o Raul Pompeia. Houve um grande poeta modernista, né, que não tenha sido também um grande cronista. Antes de ir adiante, é preciso saber a ideia que faço de um legislador e a que faço de um salteador. O legislador é o homem deputado pelo povo para votar os seus impostos e leis. É um cidadão ordeiro. Redige, discute, vota as regras do governo, os deveres do cidadão, as penas do crime. O salteador é o contrário. O ofício deste é justamente infringir as leis que o outro decreta. Tem por gosto, prática e religião tirar a bolsa aos homens e, se for preciso, a vida. Foge naturalmente aos tribunais e, por antecipação, aos agentes de polícia. Uma espingarda, um punhal, olho vivo, pé leve e mato. Pouca literatura do mundo pôde contar com um escritor tão agudo, com uma vivacidade tão grande, né, capaz de tirar de quase nada dessa matéria misturada do cotidiano valores que nos trazem, que nos obrigam à reflexão até hoje. Imaginai com que alvoroço li esta notícia de uma de nossas folhas. Na Grécia, foi preso o deputado Tales e expediu-se ordem de prisão contra outros deputados por fazerem parte de uma quadrilha de salteadores que infesta a província de Tessália. Sim, essa mistura de discurso e carabina, esse apoiar o ministério com um voto de confiança às 2 horas da tarde e espreitá-lo às 5, à beira da estrada, para tirar-lhes o resto do subsídio, não é comum nem rara, é única. As instituições parlamentares não apresentam em parte nenhuma esta variante. Não é o fato dele estar adiante do seu tempo, mas o fato dele nos ajudar a pensar o nosso próprio tempo, pela capacidade que ele tem de transmitir a complexidade do dele. Uma coisa que me deixa também pensando é o tamanho da solidão que o Machado devia sentir. Machado é um homem complexo por isso. É que ele acabou questionando o seu tempo, questionando a sua sociedade, questionando a validade dominante da sua época e foi capaz de pensar isso de uma maneira realmente extraordinária, porque talvez seja o homem mais solitário que já houve no Brasil. Não há nenhum escritor até hoje que tenha se preocupado tanto com todas as instituições brasileiras e submeteu essas instituições a uma análise crítica rigorosa. Eu acho que esse é um desafio que o Machado deixa para o futuro, né? E para nós observadores da política no contexto contemporâneo. É fundamental olhar para esse mundo a partir da perspectiva das galerias. Eu sempre digo, se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Ou seja, o Brasil não tem direito a ser um fracasso, a fracassar. O Machado é um gênio, mas não é um gênio tribal, porque é um gênio tribal, né? Pode haver. Ele é um gênio canônico, institucionalizado,
é um gênio em qualquer instituição humana, em qualquer trajetória civilizatória. Escrever para ele era uma natureza profunda, né? Ele era um animal escritor, era um animal criador, um animal artista. Abatido por um longo período de doenças, Machado morre no dia 29 de setembro de 1908. Foi consagrado em vida como expressão de sua época e exceção a ela. Adeus, minha ilusão de um instante. Tudo continua a ser velho. Nihil sub sole novum.